E aí, galerinha? Então vamos lá, a nossa última aula da pré-aula de porcentagem, certo? Nessa aula eu vou ensinar variação. E aí eu vou dizer o seguinte para vocês, se você não assistiu essa videoaula agora, certo? Você vai ter dificuldade do que eu vou falar na aula. Então é essencial que você assista até o final. Olha aquelas propagandas que o cara não pode mudar, viu, Douglas? O cara não pode mudar, não clica e não para. Espera, assiste primeiro, vai valer a pena, confia em mim. Então olha lá, galera, hoje a gente vai falar de variação. E aí eu vou pensar o seguinte com vocês, vamos pensar junto. Quando eu falo em variação, seja em física, seja em química, seja em matemática, em qualquer situação, se teve variação, não é porque eu tinha um valor inicial e passa a ter um valor final? Vocês concordam comigo? Eu tinha um valor, ele variou, então ele era um valor inicial e eu passo a ter um valor final. Então é a primeira coisa que tem que estar muito bem resolvida na sua cabeça. E se variou, ou ele aumentou ou ele diminuiu. Vocês concordam? Tudo bem? Guarda isso. Olha só o que eu vou fazer com vocês aqui agora. Vamos lá. Toda vez que eu perceber que eu tenho um exercício que envolve valorização, desvalorização, aumento, diminuição, desconto, qualquer situação dessa, você vai fazer valor final sobre o valor inicial. Este é o segredo. Valor final sobre o valor inicial. Por que esse é o segredo? Ao dividir valor final pelo valor inicial e der 1, quando que uma divisão entre dois números dá 1? Não é quando eles são iguais? Vocês concordam comigo que é quando eles são iguais? Então, nesse caso, não houve variação. Então, se ao dividir valor final pelo valor inicial der 1, é porque não houve variação. Então, olha só agora. Se ao dividir valor final pelo valor inicial der maior que 1, quando que uma divisão dá maior que 1, galera? Não é quando o numerador é maior do que o denominador? Por exemplo, 5 quartos, 7 terços, não são números maiores que 1? Ou seja, quer dizer que o meu numerador é maior do que o meu denominador? Ou seja, o valor final é maior do que o inicial? Ou seja, eu tive um aumento. Então, quando eu fizer a divisão pelo valor inicial, do valor final, pelo valor inicial e der maior que 1, é porque eu estou tendo um aumento. Agora, olha só, se eu dividir o valor final pelo valor inicial e der menor que 1, quando que uma divisão dá um valor menor que 1? Não é quando o numerador é menor do que o denominador? Por exemplo, 4 quintos, 3 sétimos, 3 décimos. Então quer dizer que o numerador é menor do que o denominador, quer dizer que o valor final é menor do que o inicial, ou seja, eu tive uma diminuição. Então peraí, galerinha, para pensar. Ao dividir o valor final pelo valor inicial, quem passa a ser a minha referência? Não é 1? Não vai dar mais que 1 ou menos que 1? Ao dividir valor final sobre inicial der mais que 1, é porque eu estou tendo um aumento. Se der menos que 1, é porque eu estou tendo uma diminuição. Então, por exemplo, eu fui lá, estou resolvendo um exercício, lembrei do que o Gaspar falou, percebi que envolve aqui variação no exercício, fui lá dividir a área final pela área inicial, deu 1,3. O que significa? Aumento. Deu 0,9. O que significa? Diminuiu a área. Tudo bem quanto a isso? Agora, já que vocês entenderam isso, vamos passar para frente. Olha que eu quero que vocês enxerguem. Então quer dizer que lá no começo está assim, ó, valor final dividido por valor inicial é igual a 1 mais ou menos x%. Como assim, Gaspar? A gente não concluiu que a minha referência era 1, que ia dar ou mais que 1 ou menos que 1. Se fosse aumento era mais, se fosse diminuição era menos. Ou seja, galera, valor final sobre valor inicial sempre vai dar 1 mais alguma coisa ou 1 menos alguma coisa. E o que eu estou somando e o que eu estou subtraindo é justamente a proporção, que aqui no caso vai ser x%. Então, a gente passando o valor inicial multiplicando agora, olha aqui na expressão que eu chego. Valor final é o valor inicial multiplicado por 1 mais ou menos x%. Esta é a famosa fórmula de variação. E eu posso contar um segredinho? A gente não vai usar. Como assim, Gaspar? Está em todos os livros, eu vi lá. A gente não vai usar. A gente vai usar uma única vez, porque eu quero que vocês entendam o que é o fator de variação. Olha só o que a gente vai fazer aqui agora. Vamos imaginar que eu queira aplicar um aumento de 20%. Eu vou fazer então o quê? Valor final é o valor inicial multiplicado por 1 mais 20%. Usei a fórmula. Agora olha lá. Valor final é o valor inicial multiplicado por 1 mais 0,2. Sacaram? 20%, 0,2. A gente já trabalhou isso aí em aulas anteriores. Ou seja, valor final
é o valor inicial multiplicado por 1,2. O que eu quero que vocês percebam? Eu precisava ter feito tudo isso? Não. Por quê? Para poder aplicar um aumento de 20%, basta eu multiplicar por 1,2. Ah, Gaspar, deixa eu ver se eu entendi. Para eu poder aplicar um aumento de 20%, eu vou lá e multiplico por 1,2? Você está lá numa loja, a pessoa fala assim, ó, esse produto custa tanto. Eu falo, não, eu vou pagar a prazo. Então tem um aumento de 20%. Você só multiplica por 1,2. Automaticamente você vai ter o valor final. Não precisa ficar fazendo regrinha de 3, calculador, não. É só multiplicar por 1,2. Então, eu defino isso com vocês. Valor final é 1,2 vezes o valor inicial. E esse 1,2 a gente vai chamar de fator de variação. E é isso que eu quero que vocês agora fiquem craques em trabalhar. Como descobrir o fator de variação e como analisar o fator de variação. Então, olha só. Vamos agora para o desconto. Eu quero aplicar um desconto de 20%. Então, meu valor final é o valor inicial, 1 menos 20%. 20%, 0,2. 1 menos 0,2, 0,8. Ou seja, valor final é o valor inicial multiplicado por 0,8. Ou seja, galera, eu precisava ter feito tudo isso? Não. Para poder aplicar um aumento, eu multiplicava por 1,2. Para eu poder aplicar um desconto de 20%, eu vou multiplicar por 0,8. Ou seja, olha só o que acontece. Valor final é 0,8 do valor inicial. Ou seja, quem é o meu fator de variação aqui no caso? 0,8. Então eu quero que vocês enxerguem o seguinte. Eu quero aplicar um aumento de 20%. Quem é o meu fator de variação? 1,2. Eu quero aplicar um desconto de 20%. Quem é o meu fator de variação? 0,8. Vocês perceberam que o 1 é a minha referência? Eu acrescento de 1 e eu tiro de 1. Vamos dar uma treinada? Que é o que eu preciso que vocês venham para a aula sabendo? Fator de variação é o valor final. Olha lá, valor final é o valor inicial multiplicado pelo fator de variação. Não se esqueçam disso. Então, olha só, vamos treinar. Volta para mim, Douglas, fazendo um favor aí. Aê, olha lá. Aumento de 15%. Quem é meu fator de variação? 1,15. Desconto de 15%. Quem é meu fator de variação? 0,85. Ué, Gaspar, como assim? Como é que você fez essa conta? 1 é minha referência. Aumento de 15%, acrescentei 0,15, 1,15. Desconto de 15%, eu tirei 0,15, ou seja, 85%. Ai, Gaspar, eu tenho uma dificuldade de fazer conta com decimal, pelo amor de Deus, na infantil minha professora beliscava, eu não odeio. Calma, faz assim. 100% mais 15% dá 115%, transforma em decimal. 100% menos 15% dá 85%, transforma em decimal. A gente já aprendeu em aulas anteriores a transformar em decimal. Certo? Vamos lá, vamos treinar mais um. Olha lá. Aumento de 30%. Quem é o fator de variação? 1,3. Desconto de 30%. Qual é o fator de variação? 0,70. Certo? Ok? Olha lá, somei no 1 para aumentar, tirei de 1 para diminuir. Vamos fazer mais. Aumento de 7%. Quem é o meu fator de variação? 1,07. Desconto de 7%. Ah, agora embananou, Gaspar. Ih, não dou conta. Dá. Faz lá, 100% menos 7% não dá 93%? Transforma em decimal, dá 0,93. Certo? Então quer dizer, Gaspar, que peraí, para eu poder aplicar um desconto de 7%, basta eu multiplicar por 0,93? É isso. Se o exercício fala que alguma coisa desvalorizou, diminuiu ou descontou 7%, ela está sendo multiplicada por 0,93. Ok? Tranquilo? Próximo exemplo. Aumento de 9,5%. Agora danou-se. Mas não, olha lá. 100% mais 9,5 não dá 109,5. Transformando em decimal, lembra que eu ensinei vocês, divide por 100, 1,095. Desconto de 9,5%. 100% menos 9,5 dá 90,5. Transforma em decimal, 0,905. Não é? Tranquilo? Então tá. E agora? Aumento de 250%. Qual é o meu fator de variação? 3,5. Ou seja, é o que passou de 1. Gaspar, então peraí. Se eu disser que alguma coisa é 6 vezes maior do que a outra, é porque ela é 500% maior? É. Se eu falar para você que algo é 10 vezes maior do que o outro, ele é 900% maior. Então se eu vou lá, divido o valor final pelo valor inicial e dá 7, é porque está tendo um aumento de 600%.
É o que passou de 1, que é o quanto vai estar aumentando. É o quanto tirou de 1, que é o quanto vai estar diminuindo na variação. Ok? Então, olha lá. Vou fazer o contrário agora. Vamos imaginar o contrário. Eu fui lá, estou resolvendo um exercício, dividi o valor final pelo valor inicial, achei o fator de variação. Como que eu vou ler isso daí? Então, imagina que eu fui lá e achei que o fator de variação é 1,25, ou seja, um aumento de 25%. O meu fator de variação deu 0,75, desconto de 25%. O meu fator de variação agora é 1,18, opa, aumento de 18%. O meu fator de variação é 0,82, ou seja, um desconto de 18%. Vocês perceberam? Está dando maior que 1 é aumento, está dando menor que 1 é diminuição. O que passou de 1 é o quanto aumentou, o tirou de 1 é o quanto diminuiu. Mas, Gaspar, eu continuo tendo dificuldade em fazer essa conta com decimal. Volto a falar, o que é 0,82? É 82%. 82% para 100, quanto é que é? 18. Dá na mesma, ok? Olha lá o que eu falei para vocês. O meu fator de variação é 7, aumento de 600%. O meu fator de variação é 2, aumento de 100%. Mas, Gaspar, como assim fator de variação vai dar 2? Imagina, ele te deu um exercício com enunciado, tal, você foi lá, achou a área final, achou a área inicial, dividiu a área final pela área inicial e deu 2. Conclusão que você vai tirar? A minha área aumentou 100%. Eu fui lá, dividi o valor final pelo valor inicial, deu 1,25. Opa, aumentou quanto? 25%. Certo? Tudo bem? Tranquilo? Então, olha só, galera. Para a gente finalizar, se o meu fator de variação der 0,935, nossa, Gaspar, eu não dou conta de fazer isso aí para tirar no 1. Faz na porcentagem. 0,935 é 93,5. 93,5 para 100, 6,5% de desconto, porque é menos que 1, então é desconto. 0,99, opa, menor que 1 de novo. Ou seja, é desconto de quanto? 99% para 100%, 1%. Então imagina, eu fui lá, achei lá o volume final, achei o volume inicial, dividi o volume final pelo volume inicial, deu 0,99. O que significa? Que o meu volume diminuiu 1%. Ok? Galera, vamos fazer apenas esse exercício, tá? Para vocês poderem colocar em prática quanto que compensa você saber fator de variação. Na compra de 3 unidades idênticas de uma mesma mercadoria, o vendedor oferece um desconto de 10% no preço da segunda unidade e um desconto de 20% no preço da terceira unidade. A primeira unidade não tem desconto. Comprando 3 unidades dessa mercadoria, o desconto total é... Então, a primeira mercadoria não tem desconto. A segunda tem um desconto de 10% e a terceira tem um desconto de 20%. Então, olha só como é que fica. A primeira unidade custa X. A segunda vai ter um desconto de 10%, ou seja, vai custar 0,9x. A terceira tem um desconto de 20%, ou seja, vai custar 0,8x. Quanto que eu vou gastar? Então, x mais 0,9x mais 0,8x, ou seja, eu vou gastar 2,7x. Esse é o meu valor final. Qual era o valor inicial? Não era 3x? O valor final é 2,7x dividido por 3x. Cortei x com x, na verdade tem um x a mais aparecendo ali, perdão, é 0,9. O que significa dar 0,9? Significa que eu vou estar aplicando no final um desconto de 10%. Olha lá, o meu valor final é o valor com desconto, 2,7x. O meu valor inicial era o sem o desconto, era x mais x mais x, ou seja, 3x. Dividi valor final pelo valor inicial, 2,7x por 3x, cortei x com x, já volto a dizer que está passando um x ali, tá? Dá 0,9, ou seja, desconto de 10%. Letra B de bucéfalo, ok? Beleza? Tranquilo presencial? Então tá aí as nossas pré-aulas de porcentagem. A gente se encontra agora na aula, beleza? Onde eu vou fazer todo um trabalho para vocês, de ensinar porcentagem para vocês, e a gente volta a se encontrar aqui na pós-aula, onde eu vou fazer uma revisão geral de porcentagem e resolver os exercícios da aula com vocês, ok? Um abraço, galera, e até o presencial. Fica com Deus!